Olá! Esse é o primeiro episódio do programa Sexualidade Médica para Ginecologistas. Meu nome é Renata Ribeiro e nesse primeiro episódio eu vou falar um pouco sobre quem sou eu, qual é a minha trajetória, por que eu resolvi criar esse programa para ajudar meus colegas ginecologistas a poderem avaliar, abordar as queixas sexuais das suas pacientes no consultório com mais segurança, com mais autoconfiança, com mais desembaraço, porque nós sabemos que a formação de sexualidade é muito falha nas graduações. Isso acontece tanto na graduação de medicina, quanto na graduação de psicologia, por exemplo. É muito pouco dado ênfase à sexualidade. E por isso, muitos médicos e psicólogos saem das faculdades não se sentindo aptos a abordar queixas sexuais das pacientes. E por outro lado, queixas sexuais são muito comuns. Estima-se que aproximadamente 40% das mulheres tenham queixas sexuais. Nem todas essas queixas configuram disfunções sexuais, mas inclusive até a diferenciação do que é uma queixa sexual e do que é uma disfunção sexual exige alguns critérios e, portanto, também conhecimento. Então, o meu intuito com essa série de vídeos que eu vou começar a fazer daqui para frente é ajudá-los a entender a importância de abordar a sexualidade das pacientes, o prejuízo que se causa na vida dessas mulheres quando não se dá uma informação correta sobre as suas questões sexuais, ou o sofrimento que é causado por não ser abordado essas questões sexuais, porque muitas vezes essas mulheres têm nos seus profissionais, sejam ginecologistas ou psicólogos, a única pessoa que elas podem recorrer para trazer suas queixas. Então é muito importante saber abordar, até para evitar iatrogenias, até para evitar prejuízos na vida dessa mulher. E eu que estou no topo, do outro lado dessa cadeia, eu recebo as pacientes que vêm dos seus ginecologistas ou não, eu vejo que muitas vezes elas se queixam muito de médicos e psicólogos que ignoram suas queixas sexuais. Então isso é um aspecto muito importante, porque às vezes existe uma crença de um determinado profissional que ele não é obrigado a abordar queixas sexuais porque ele gosta de outros aspectos ou ele é de outra área. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é que, independente da área, por exemplo, se um ginecologista ele tem como sua área principal de atuação obstetrícia, é muito comum que na gravidez mulheres tenham queixas sexuais. Se ele é um oncologista, é muito comum que mulheres com câncer, especialmente câncer de mama, tenham queixas sexuais. Então, mesmo que ele seja um cirurgião, se ele não abordar essas queixas, é mais fácil que as suas pacientes se sintam insatisfeitas com esse atendimento e não voltem a esse médico mesmo para suas cirurgias. E eu posso dizer isso porque é muito comum no meu consultório chegarem mulheres reclamando muito. Algumas, por exemplo, com doenças como vaginismo, chegam dizendo que passaram por 9 médicos. Algumas dizem que fizeram vários tratamentos inadequados, que nenhum exame, por exemplo, dava uma candidíase, mas ela foi tratada inúmeras vezes para candidíase devido à sua queixa, mesmo não tendo nada no exame físico ou nada na sua história clínica que falasse a favor de candidíase, simplesmente porque ela tinha uma dor que ninguém descobriu o motivo. Então isso é muito importante, porque muitas vezes nós temos a ideia de que nós podemos passar na nossa prática profissional sem abordar essas questões e, na verdade, essas questões vão surgir a cada momento, testando o nosso conhecimento, testando a nossa empatia. Então, hoje, eu posso dizer que já não é mais uma possibilidade dos médicos ignorarem queixas sexuais. Existe uma série de razões para que mulheres cada vez mais tragam essas questões para o consultório. Nós podemos dizer que existe aí um efeito Kátia Damasceno, que, ou seja, as mulheres cada vez mais estão trazendo as queixas sexuais porque elas estão sendo informadas, um efeito Malhação, Novela das 9,
ou um efeito sexualidade médica, porque frequentemente eu também educo as pacientes no Instagram em relação a essas queixas sexuais. E qual é o efeito disso tudo? É que as mulheres estão tendo coragem de trazer suas queixas sexuais. Então, se antes elas se sentiam inadequadas, elas tinham muita vergonha de trazer essas demandas sexuais, agora, nos dias de hoje, elas se sentem cada vez mais empoderadas e elas testam seus médicos em relação a qual é o grau de conhecimento, qual é o grau de empatia, qual é o grau de atenção, de acolhimento que esses profissionais estão dando para essas queixas sexuais. E a partir dessa interpretação, dessa percepção dessas mulheres, elas podem avaliar positiva ou negativamente esses profissionais. E hoje nós sabemos que muito, não só na área médica, mas em várias áreas, um paciente satisfeito, muitas vezes ele não comenta com ninguém sobre o seu atendimento, mas um paciente insatisfeito, frustrado, que não foi acolhido ou que não teve as suas demandas devidamente atendidas, ou pelo menos não recebeu a atenção que ele deveria receber, muitas vezes ele vai falar mal desse médico para muita gente. Então eu vejo isso no meu consultório diariamente, pacientes criticando condutas de outros profissionais, falas de outros profissionais, falas simplistas que às vezes dão recomendações como beba mais vinho para relaxar, ou seu marido não deve te estimular, não deve saber te estimular direito, ou seja, frases simplistas, equivocadas, que muitas vezes trazem mais prejuízo na vida dessas mulheres que já têm problemas sexuais e sofrem, e muitas vezes gerando uma insatisfação, uma frustração e até mesmo uma revolta. Não é incomum que mulheres digam que saem dos consultórios ginecológicos com raiva, magoadas, frustradas e muitas vezes com muito rancor, com muita mágoa daquele médico que as tratou daquela forma. E não precisa ser assim. Mesmo que seja um profissional que não queira se especializar em sexualidade, o meu intuito é ajudar médicos de diferentes perfis, tanto aqueles que querem ter uma noção de sexualidade, pelo menos para dar uma boa abordagem, para passar uma boa impressão, para não causar iatrogenias, como também eu pretendo ajudar aqueles profissionais, aqueles ginecologistas ou aqueles psicólogos que já estão querendo, que estão pensando em se especializar em sexualidade, muitas vezes têm dúvidas em relação à área de atuação que querem desempenhar, e eu espero poder ajudá-los também nessa decisão em relação a, sim, eu gosto de sexualidade, eu gosto de abordar esses temas e eu quero me especializar mais, ou não, ou eu quero simplesmente saber o suficiente para poder dar um bom atendimento, para não perder pacientes, para ser admirado pelas minhas pacientes, para que elas saiam falando bem da minha consulta, e isso é o mais importante. Então, nesse primeiro episódio, eu já trouxe aqui o meu objetivo com tudo isso, com esses episódios, o que eu pretendo aqui com essa série de vídeos sobre sexualidade médica. E também, então, nesse primeiro episódio, eu pretendo falar um pouco de mim, para que vocês entendam quem sou eu, por que eu estou aqui, qual é a minha trajetória, qual é a minha história de vida também profissional, para contextualizar por que eu sou hoje uma ginecologista que mais de 80% da minha atuação é em sexualidade. Eu já não exerço mais a ginecologia e nem a obstetrícia cirúrgica, eu já não opero mais, eu não faço procedimentos, o meu atendimento é exclusivamente clínico, especialmente em sexualidade, e meu nome é Renata Ribeiro, eu sou, então, ginecologista, eu fiz a minha faculdade na Universidade de Brasília, fiz a minha residência médica em Curitiba, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, e eu sempre tive um problema de saúde que me limitou um pouco na minha prática profissional. Na verdade, um pouco não, me limitava muito, porque eu tenho síndrome vasovagal e diversas vezes, desde os 5 anos de idade,
eu desmaiava muito ao ficar em pé ou ao sentir dor. Então existiam alguns episódios, alguns fatos que propiciavam que eu desmaiasse. Isso na graduação ficou muito frequente de eu desmaiar em cirurgia. Mesmo assim eu optei por uma área cirúrgica, eu resolvi fazer ginecologia e obstetrícia porque realmente eu era apaixonada por essa área, mas na residência médica isso acontecia com frequência e depois inúmeras vezes na minha vida, né? Até que eu sempre, desde que eu saí da faculdade, eu já não operei mais, exceto no primeiro ano pós término da residência, e depois eu passei a não operar mais, a não ser obstetrícia. Porém, mesmo assim, mesmo sendo cesárea, cirurgias de curta duração, eu desmaiava frequentemente auxiliando. E aí, um belo dia, eu percebi que o anestesista estava mais preocupado comigo do que com a paciente. E nesse momento, eu percebi que era o momento de parar, que eu estava mais prejudicando as pacientes e a equipe do que ajudando, né, praticando obstetrícia. Então, naquele momento, eu decidi parar e eu resolvi que eu deveria escolher uma área clínica. Não foi fácil, eu tinha uma série de preconceitos mesmo em relação a ginecologistas ou obstetras que não operavam. Eu achava que eu tinha estudado muito para isso, porém eu tinha limitações não só em relação aos desmaios, mas até mesmo na minha autoconfiança, porque todas as cirurgias eu entrava com medo de desmaiar. Então isso era uma constante na minha vida. Não existia uma cirurgia que eu não entrasse com medo de que isso acontecesse. E claro que na minha formação, na minha residência, eu não pude estar ali presente, aprendendo, querendo. Muitas vezes eu até queria que as cirurgias nem ocorressem. Ou seja, isso foi algo que me limitou muito na minha vida. Então, por isso, eu tomei essa decisão de parar, de deixar de ser obstetra, de deixar de operar, até mesmo auxiliar, porque era no momento que eu mais desmaiava, era uma coisa comum, no momento de estar fechando a parede eu desmaiar, e por isso eu resolvi parar. E aí eu tinha esse dilema, eu vivia nesse período uma fase de muita insatisfação, né, muita frustração até com a medicina em decorrência disso, até porque não é só o fato de desmaiar, mas própria insatisfação de não se sentir capaz, né? Existe a síndrome do impostor, que é a pessoa que realmente não se sente merecedora de estar naquele lugar, de ser insegura. Então realmente eu vivia nesse momento essa fase, não conseguia me buscar nenhuma especialização, não gostava de nada de fato. Então por isso depois que eu parei de operar, eu fiquei nesse processo, nessa busca de descobrir o que eu gostava. Então, a primeira área óbvia clínica que eu pensei foi ultrassonografia. Então, logo depois da minha residência, eu já fui fazer meus cursos de ultrassonografia, mas eu não me apaixonei. Então, eu exerci por uns anos a ultrassonografia, mas não era o que eu verdadeiramente gostava de fazer. Então, num belo dia, eu estava no tribunal, eu trabalho no Tribunal de Justiça, aqui do Distrito Federal, e eu estava pensando o que eu ia fazer da minha vida, e eu tive um insight. Então foi verdadeiramente um insight, eu estava na frente do computador e veio uma inspiração, sexualidade. E eu confesso que eu nem sabia direito o que um sexólogo fazia. Eu não tive nada de sexualidade na minha graduação, e ironicamente, a única aula de sexualidade que eu tive na residência médica eu mesmo dei. Então era uma aula que eu fui na biblioteca, peguei um livro antigo, que era o que tinha lá, talvez de Master Johnson, e dei uma aula super desatualizada à luz dos conhecimentos atuais, mas eu achei que eu estava fazendo algo correto e assim foi a única aula que houve na minha residência, foi eu mesmo que dei, e uma aula muito desatualizada. Então, eu não sabia muito bem o que um sexólogo fazia. Então a primeira ideia que eu tive foi, deixa eu buscar, eu estava na frente do computador, deixa eu buscar na internet informações. O que um sexólogo faz? Será que eu me encaixaria nessa área? Então foi isso que eu fiz. Eu resolvi procurar e,
por uma coincidência ou não, ou destino, para quem acredita em destino, ia acontecer uma palestra sobre sexualidade num congresso na minha cidade, aqui na LBV, era um congresso de reprodução humana do Distrito Federal, e a palestra de abertura tinha o título: Por que o ginecologista tem medo de sexo e não tem medo de sangue? Eu achei aquele nome daquela palestra muito curiosa. O que seria isso? O ginecologista não tem medo de sexo, mas não tem medo de sangue. Nesse momento eu resolvi que eu iria nessa palestra para ter um primeiro contato com a sexualidade e confesso que eu fui sem nem entender o título da aula. E realmente, chegando lá, ele abordou as dificuldades que os ginecologistas têm de abordar queixas sexuais. A dificuldade para um ginecologista é muito mais fácil operar, fazer uma cirurgia, uma cesárea, uma histerectomia, do que propriamente falar sobre desejo, falar sobre dificuldade de orgasmo, e foi isso que ele falou, e também enfatizou a necessidade, a importância de um ginecologista saber abordar essas questões. Eu saí satisfeita da palestra, foi o Dr. Ricardo Cavalcante, isso em 2010, e eu decidi que eu iria fazer o curso do Dr. Gerson Lopes em Belo Horizonte para definir se era exatamente isso que eu gostava ou não. Então eu fui nesse curso e também já tinha buscado a pós-graduação da USP, da doutora Carmita, e eu fiz essa escolha. Eu vou primeiro no curso do Dr. Gerson, era um curso de 10 dias, uma formação básica em sexualidade, e depois, se eu gostar, eu vou fazer a minha pós-graduação em São Paulo, que duraria 2 anos, indo todo mês para lá. E eu confesso que desde o início, desde que eu comecei a estudar a apostila do Dr. Gerson antes de ir para o curso, eu já devorei a apostila, realmente eu me encontrei, eu achei que aquela área tinha tudo a ver comigo, então realmente eu digo que eu não escolhi a sexualidade que me escolheu, porque eu não tenho dúvida que eu nasci para isso. Eu já era uma pessoa que gostava muito de entender o ser humano, eu já gostava de psicologia, eu sempre tive uma predileção até por ler livros de guerra, principalmente em relação à parte humana. Então eu tinha alguns interesses em história que eu nunca entendia bem e que hoje para mim faz todo sentido em relação a quem eu sou, ao que eu gosto. Eu gosto muito de entender a natureza humana e realmente a medicina era limitada em termos de só ver o biológico, só ver o orgânico, não era algo que me causava paixão, né, que, como se fazia meu coração cantar. Eu entendi que o que eu nasci mesmo, o que me dava prazer é entender também esse lado humano, esse lado psicológico, as relações afetivas, as relações familiares, tudo isso me interessa muito e por isso eu entrei de cabeça aí na sexualidade e realmente sou apaixonada, quase com uma obsessão de estudar a sexualidade, de ir em congressos, já fui em congressos internacionais e essa minha paixão que me fez ir mais longe na minha prática, apesar de eu ter pouco tempo de sexualidade. Eu terminei minha formação em 2013, o meu interesse me deu alguma visibilidade a ponto de eu ser convidada para palestras, então eu já dei aula no Congresso Brasileiro de Psiquiatria 2 anos atrás, eu já fiz o fechamento de um congresso latino-americano de sexualidade, falando tudo de disfunções sexuais femininas. Foi um grande desafio, porque eu não pude chegar no congresso com a aula pronta, porque eu ia fazer um resumo de tudo que fosse falado no congresso sobre sexualidade feminina. Então foi um grande desafio, isso me obrigou a estudar todos os temas. Então eu já dei um curso presencial aqui em Brasília também com a doutora Carmita, que eu tive a honra de ela confiar muito no meu trabalho. Ela disse que eu tenho boa didática e estudo muito, e por isso muitos eventos que eu participo, ela que me convida, e eu tive a honra de convidá-la para um curso presencial que eu dei aqui em Brasília, e ela participou, e nós tínhamos aí 27 alunos de diferentes áreas, médicos de diferentes áreas, psicólogos, educadores sexuais, e por isso eu acho que eu posso contribuir mais, e agora com a facilidade que nós temos em termos de esse canal direto, né? Antigamente os médicos só poderiam falar com outros médicos em publicações científicas, com pacientes na mídia,
né, na televisão, nos jornais. E quem não passou a experiência de dar uma entrevista para um jornal e ter a sua fala alterada, gerando muita frustração? Isso já aconteceu comigo. E hoje nós estamos vivendo um momento maravilhoso que nós profissionais temos um canal direto. Nós não precisamos ter alguém intermediando a nossa fala. Nós podemos falar com as pessoas pela internet, né, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, e eu descobri essa ferramenta e eu quero sim divulgar o meu conhecimento. Depois que eu fiz a minha formação em sexualidade, eu também tive que viver um grande desafio em termos de, pela minha dificuldade, pelos desmaios frequentes, eu era frequentemente, mudando um pouco, antes disso, pela minha formação de sexualidade, por não haver tantos médicos nessa área, eu comecei a ser convidada para congressos. Só que eu não tinha vencido o meu medo de desmaiar e por isso, mesmo na minha pós-graduação, quando eu tive que fazer uma apresentação, eu tremia muito. Eu realmente não consegui nem assinar a chamada na minha pós-graduação, tamanho o meu medo da exposição, o medo do desmaio, né? Toda vez que eu desmaio, eu sinto o coração acelerar e por isso eu tinha muito medo nas apresentações, o coração acelerava e eu tinha aquele gatilho de pensar, eu vou desmaiar a qualquer momento. Então, nesse momento, eu tive que vencer também esse medo. E por isso, eu fiz vários cursos de oratória. Então, o último curso que eu fiz era uma academia de oratória, que eu queria me preparar melhor para as palestras. Eu não queria ser professora de faculdade, mas eu queria poder dar aula em congresso, passar o meu conhecimento, falar da minha paixão, que é a sexualidade. E assim eu fiz 8 meses de uma academia de oratória, também peguei uma mentoria em oratória para falar de improviso, fiz um treinamento também para vídeo. Então toda a minha trajetória parece que me trouxe até aqui, a esse momento de eu poder falar com os meus colegas, falar para os pacientes, e eu acho que eu posso ajudar mais os pacientes falando para os ginecologistas e para os psicólogos, né, difundindo a minha mensagem, para que assim várias pacientes sejam impactadas. Eu tenho a noção de que existem muito poucos ginecologistas sexólogos. Eu não tenho nenhuma preocupação em relação à reserva de mercado. Muito pelo contrário, eu acho que eu até me beneficiaria em relação a que cada vez mais ginecologistas abordassem queixas sexuais. Então, muitas vezes eu me sinto mal em perceber que não temos nada no SUS, que nós não temos opções para pacientes de poucos recursos, né, que não existe nada em termos de convênio, e muitas vezes eu sinto com a consciência pesada em relação a ver tantas mulheres sofrendo de problemas sexuais e não terem suas demandas atendidas. E eu percebo que muitas dessas demandas podem ser resolvidas, ajudadas por profissionais que tenham conhecimento de sexualidade, mesmo que eles não sejam especialistas. Isso porque até eu, na minha prática clínica, sei que muitas dessas demandas eu não consigo resolver. A sexualidade é muito ampla. Tem casos que o profissional mais adequado é um psicólogo, tem casos que é um psiquiatra, tem casos que é um fisioterapeuta. Então eu tenho consciência e eu não tenho nenhum pudor, nenhum constrangimento em ter que encaminhar pacientes para outros profissionais. E eu percebi que mesmo quando eu encaminho, mesmo no começo me sentindo um certo constrangimento, porque eu havia recebido aquele paciente, eu encaminharia para outro profissional, ainda assim, eu percebia como os pacientes ficavam gratos. Muitas vezes são esses pacientes que saem falando bem do meu serviço, não aqueles que vão acompanhar comigo, mas aqueles que eu fiz um único atendimento e que eu disse para eles que eu não poderia resolver o problema deles, mas que eu me sentia responsável, que eles me procuraram e por isso eu me sentia responsável em achar o melhor profissional para tratar aquelas demandas. Então eu fiz uma aliança com o paciente de eu não posso resolver o seu problema, mas eu vou achar quem pode. Então nesse momento eu percebi como essa
ligação, como essa conexão, essa vinculação que nós temos com os pacientes, mesmo quando a gente não consegue resolver os problemas deles, é muito importante, é uma ligação que o paciente nunca esquece. E por isso eu quero compartilhar isso com meus colegas, de mostrar que eles podem ajudar muitas pacientes, mesmo não resolvendo o seu problema sexual, mas dando um primeiro atendimento. Existem ferramentas para ajudar nesse primeiro atendimento do profissional que não é especialista em sexualidade, mas ele pode dar um excelente atendimento, encaminhando essa paciente ou simplesmente resolvendo as suas crenças disfuncionais, dando informações e, claro, deixando a porta aberta. Quando a paciente traz uma queixa sexual, ela tem muito medo como ela vai ser tratada, se aquilo é algo ridículo na percepção dela, se aquilo é algo errado. Nós sabemos que a nossa cultura tem muitos tabus em relação à sexualidade e muitas pacientes se sentem mal de trazer queixas sexuais, têm medo do julgamento do ginecologista e, infelizmente, esse medo não é à toa. Muitos médicos falam coisas terríveis para as pacientes. Eu já ouvi relatos que realmente me deixaram muito triste. E por isso, por esses profissionais, que muitas vezes a nossa classe é mal vista pelas pacientes em termos de não saber abordar nada em termos sexuais, ou uma paciente LGBT que chega no consultório e é maltratada. Então eu me sinto responsável de mudar isso com a minha informação. Então só de eu poder dar essa informação para os meus colegas e poder assim mudar condutas, porque muitos estudos mostram que o conhecimento é uma importante ferramenta na diminuição do preconceito. Muitos médicos tratam de forma equivocada, por exemplo, pacientes LGBT por falta de conhecimento, por acharem, por exemplo, que uma orientação sexual é algo que uma pessoa escolhe, é uma opção. Então, muitas vezes, essas falsas crenças se associam a preconceitos. E também mulheres que têm disfunções sexuais que sofrem muito e, por isso, não têm suas demandas atendidas e por isso continuam sofrendo, porque não sabem nem a quem recorrer e não sabem para quem contar sobre esses problemas. Então, meu intuito é trazer essas informações para poder ajudar essas mulheres cada vez mais. E assim, nesses últimos anos, 2013 para cá, eu tenho atendido homens e mulheres com queixas sexuais, essa é a minha prática clínica de consultório. No tribunal eu atendo mais ginecologia geral, mas no meu consultório praticamente 80% da minha prática é em sexualidade e mesmo as pacientes novas que eu recebo em ginecologia, elas basicamente me procuram por internet por causa da sexualidade. Às vezes a mulher não se sente bem de marcar uma consulta de sexualidade, mas ela vem para um ginecologista com queixas sexuais para ter o primeiro atendimento. Então eu pretendo também falar sobre isso, como dar esse atendimento de sexualidade para o profissional que tem muito tempo no consultório, para aquele que não tem, para aquele que atende particular e quer, não, eu quero dar um atendimento de alto nível, eu quero abordar queixas sexuais, eu quero aprender. Então eu estou aqui para ajudar os colegas e por isso eu estou aqui criando esse canal para nós estarmos frequentemente fazendo essa troca, né? E é uma troca mesmo, porque os colegas podem sugerir temas que querem que eu aborde. Então eu vou abordar duas vertentes principais: as disfunções sexuais mais frequentes e também, junto com as disfunções sexuais, quadros específicos que não são disfunções, mas que podem chegar no consultório, questões, não são problemas, questões como a assexualidade, como diferenciar, por exemplo, a assexualidade do desejo sexual hipoativo, a dificuldade de orgasmo, o vaginismo, a dispareunia, vulvodínia. Nós podemos falar aí de diferentes disfunções e situações frequentes no consultório. E uma outra vertente que eu quero falar é da prática médica, da prática ou da prática psicológica em termos de como que eu posso agregar valor à minha consulta, como eu posso dar o melhor atendimento possível para minha paciente de sexualidade.
Então, eu trouxe aqui nesse primeiro vídeo a minha trajetória, o que eu pretendo aqui com esse canal. Hoje eu sou muito feliz com essa escolha que eu fiz. É claro que abordar a sexualidade vai além da prática médica. Então, juntamente com a minha pós-graduação, eu entrei na faculdade de psicologia. Eu fiz 3 anos de psicologia. Eu não formei porque eu achei que estava saindo um pouco do meu foco principal, ou seja, se você entra numa graduação, você não pode escolher a sua grade. Então, ao invés de eu ficar só na clínica, eu tinha que fazer psicologia organizacional, psicologia educacional. Então, isso me gerou uma necessidade de deixar a graduação e assim eu entrei no mestrado. A maioria das matérias que eu peguei no mestrado eram da psicologia, psicologia social, questões de gênero. Então, a minha busca sempre foi relacionada a essas questões, a essa interdisciplinaridade em relação às outras áreas. Muitas das queixas sexuais não são hormonais, não são orgânicas, não são doenças, não são medicações, não são problemas orgânicos, e por isso é muito importante que o ginecologista tenha essa visão mais ampla para poder dar o melhor atendimento possível para suas pacientes. Se ele achar, olha, eu não quero entrar nisso, eu não gosto dessa parte clínica, existe um mínimo que ele pode fazer pela paciente para não causar iatrogenia. Então, eu pretendo orientar profissionais, colegas de diferentes perfis, desde aquele que quer ter noções básicas para não causar iatrogenias, para não perder a paciente no consultório, até aqueles que, olha, eu não quero ser especialista, mas eu quero me aprofundar muito, eu quero agregar valor à minha consulta. Por exemplo, eu cobro particular e por isso eu quero dar um atendimento de alto nível, até aqueles colegas que queiram realmente ser meus colegas também de área de atuação, que se apaixonem como eu me apaixonei pela sexualidade e que tenham aí vontade de traçar essa mesma trajetória que eu tracei, fazendo cursos, tendo meus mestres, Dr. Gerson, doutora Carmita, pessoas que eu admiro, e vários outros depois também. E hoje nós temos aí redes sociais, lives, várias oportunidades, né? Uma sociedade surgindo aí de sexualidade forte, com a doutora Carmita, que é a Bens, a doutora Carmita é presidente. Então nós estamos vivendo um momento maravilhoso da sexualidade no nosso país. E se nós tivemos esse ano com tantos problemas, com tantas perdas, com perdas de pessoas queridas, eu me incluo, mas a gente teve também coisas boas, né? O surgimento aí de uma possibilidade de difusão de conhecimento por lives, por webinars, por sociedades, as pessoas ficando mais em casa, elas realmente puderam ter essa ideia de proliferar conhecimento e criar esse canal direto. E eu acredito que isso vai se intensificar cada vez mais, e por isso eu estou aqui com essa proposta para vocês de ajudá-los falando mais de sexualidade. Bom, falei um pouco de mim, era isso que eu tinha para trazer nesse vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.